sala de imprensa lá do Maracanã. Então vamos ver o que o Abelão vai falar. Vamos lá. Do Santos, eu queria que você analisasse o jogo e falasse também sobre tanto a questão dessa dificuldade do Fluminense quando ele encontra um time muito fechado e também sobre a queda de produção no meio de campo, que eu acho que o Fluminense sentiu muito a ausência do Ganso, né? Não, eu não vou ficar aqui. O Natan não joga há muito tempo. Não vou fazer comentário individual. Cara, você fala assim, o meio campo não rendeu legal, pode ter sentido a falta do Ganso? Pode ser. Só que um time que toca passe certo, 460 e tantos, finaliza 21 vezes contra 3, não tem comentário. Eles têm que parabenizar. Eles foram felizes porque eles vieram com essa estratégia e conseguiram. Eu não sou de falar na palestra antes do jogo e não sou na corrente, né? E não sou de falar na corrente no final. Hoje eu fiz questão de falar. Porque eu saio daqui orgulhoso. Foi brilhante? Não. Mas a minha equipe deixou tudo no campo. Não teve, sim, ó. Eu poderia dar mais 2%. Não tinha. Inclusive, eu vou ter que pontuar aqui. Inclusive, deixou 2 pontos no campo também, né? Mas segue aí com o Abelão. Então, eu concordo com o que ele tá falando aí sobre fisicamente, né? Mas vamos lá. Eles deixaram 100%. E foi um motivo de orgulho. Acho que nem sempre vai dar. É um grande clube. É um time de camisa, um time pesado, Santos. Mas eu saí realmente... Não, o resultado? Não queria. Tanto que os números dizem exatamente isso, né? Paciência. No fundo, então, eles tiveram a estratégia mais certa. Só que não houve problema de finalização. Algumas defesas boas. No primeiro tempo, 3 vezes não era nem finalizar. Era encostar na bola, porque ela estava em cima da linha. E nós não conseguimos. Então, hoje, paciência. Mas eu saí daqui orgulhoso. Boa noite, Abel, da Web Rádio Fluminense. Abel, eu sei que é um tema muito delicado, mas eu achei que o Daronco picou muito o jogo hoje. Ele atrapalhou muito a desenvoltura do Fluminense em conseguir construir o gol. Então, assim, o que você fala em relação ao Daronco? E realmente o Fluminense teve uma posse de bola muito alta e não conseguiu chegar ao resultado, mas é um campeonato muito difícil, né? Se não for assim as coisas absurdas, eu nunca vou me manifestar. Tu não vai ver, eu nunca me manifestar. Mas eu só vou te falar de um comentário que eu fiz com ele. Primeiro que eu gosto muito dele, como árbitro, como pessoa. Para um time que se propõe a defender e um que só quer atacar, então é um jogo sempre polêmico. Mas o que eu falei para ele foi o seguinte: pô, Daronco, hoje você não parecia gaúcho. Porque eu já disputei muitos campeonatos no Rio Grande do Sul e lá o pau come. E hora de faltinha, de encostar, o jogo segue. Mas só isso, mas não é um grande juiz. Se teve algum erro, se o negócio picou, não picou, sei lá. Às vezes você tem que segurar um pouco o jogo, porque está quase que ataque e defesa, para não perder a rédea, né? Então não vale a pena criticar. Eu podia ter colocado a bola para dentro, não coloquei, porque eu estou falando, nós estamos falando de para mim, um dos melhores árbitros do Brasil. Abel, boa noite. Já que você falou sobre a característica que a gente imagina que vai ser esse campeonato brasileiro, todo mundo vai jogar por uma bola, vai se fechar, vai botar 10, 9, 8 para tentar, numa bolinha, conseguir chegar a um contra-ataque. Já quero projetar o jogo de quarta-feira, porque já muda o chip e vocês vão ter que fazer isso toda hora agora, né? Mudar o chip. Esse jogo de quarta-feira lá em Barranquilha, levando em consideração o que ficou guardado daquele jogo contra o Olímpia, quais são as principais lições e as recomendações que você vai passar para o seu elenco jogando fora, jogando na casa do adversário, que a gente sabe que a atmosfera é outra? Serginho, lá contra o Olímpia, realmente o Olímpia nos empurrou, mas não esqueça que naquele momento nós tínhamos 3 atacantes, né? Luiz, o Cano e o William. Não acredito que nesse momento, porque nós tivemos uma mudançazinha e tem nos provado que nós estamos certos, né? Sinceramente, não analisei ainda a equipe dele. A equipe dele jogava de uma forma ano passado, onde o Fluminense jogou uma lá, empatou, e aqui perdeu, se eu não me engano. Agora é um treinador argentino, e no último jogo eles jogaram com 3 centrais.
Então nós vamos analisar bem, sinceramente não... Meu departamento de análise está vendo tudo para segunda-feira chegar e me botar bem a par, para ver se a gente já pode, né, formatar a equipe dentro daquilo que nós queremos. Mas o mais importante é isso, chegar lá, não se entregar, não se encolher e fazer o que nós estamos fazendo, cara. E nós queremos ganhar. Se não der para ganhar, como hoje, paciência. Não perde, mas vamos tentar ganhar. E pegando carona na pergunta do Serginho, Abel, o Fluminense agora sai para pegar o Júnior Barranquilla na quarta-feira, fora de casa, depois Cuiabá, sábado na Arena Pantanal, depois Copa do Brasil, Vila Nova, no Maracanã. Então são 3 campeonatos diferentes que o Fluminense tem pela frente aí. Como administrar, porque são regulamentos diferentes, como administrar essa estratégia? É meio complexo. Porque assim, você vê... Vou só comentar rapidinho um negócio, que eu falei muito na análise Pocket sobre isso, antes até de Abel responder. Isso é difícil, tá? De se administrar, porque um empate com o Santos no Brasileirão é uma coisa. Um empate com o Santos na primeira fase de grupos, que só passa um, é outra coisa. Um empate contra o Santos na Copa do Brasil, no primeiro jogo, é outra coisa. Entre aspas, tá? É óbvio, o Fluminense tem que sempre entrar pra vencer. Mas são 3 atitudes e formas e pensamentos e climas com o mesmo resultado que são completamente diferentes. Isso é um negócio extremamente importante no futebol. Vou ver o que o Abel vai responder, mas só para destacar, boa pergunta, até eu não consegui entender quem fez. O voz do cara parece o Arthur Aguiar, inclusive. O número de competições, o número de jogos, esse mês está sendo muito complicado, porque quando é quarta domingo, você ainda tem quando é quarta sábado é muito difícil. Você fala assim, tem que ter um plantel numeroso. Mas nenhum treinador quer trabalhar com um plantel numeroso, que no fundo, você não trabalha bem o grupo inteiro, sabe? Feliz o Fluminense que tem um preparador físico como o Marquinhos, um auxiliar como o Chico, né? Eu tenho uma comissão, Marcão, Ricardo e Leomir, que ajudam muito. Mas é aquilo, né? Vai ter sempre problema. Hoje tivemos problema, 2 na defesa, né? Coisa que é difícil, né? Um pouquinho. Foi o Calegari, ele quando deu 20 e poucos, ele falou assim, seu 30, ou não sei se estava com 20, ele falou com 25, me tira. Eu deixei até os 30. O Braz também teve um probleminha. O Iago também saiu com probleminha. Nós vamos ver isso segunda-feira, né? Sem qualquer tipo de milindre. E nós temos inscrito 8 garotos do Sub-23, estão treinando muito bem. Temos analisado e visto os jogos treinos que ele tem feito. O Cadu está fazendo um trabalho muito, muito legal. Esperar que vai acontecer, não tem como. Não tem como não acontecer. Jogo passado era o Nino suspenso, o Calegari fora. Esse jogo foi o Calegari sentiu um pouquinho, porque ele é um jogador de puxada de contra-ataque muito boa. Um zagueiro sentiu. Vamos seguindo. Até quando a gente fala assim, agora os cabelos vão ficar brancos mesmo, né? O Fluminense vai ter que colocar sempre 11 em campo, e se não tem 11 no banco que é permitido hoje, tem 8, tem 7, tem 6, não importa. Mas nós não vamos entregar nada. Quem vai trabalhar mais é fisiologia. O que você quer que eu faça segunda-feira? Depois viajamos, sei lá quanto tempo. Depois sai de madrugada para Cuiabá, aí treina, e depois sábado. E o Cuiabá também é pesado, viu, né? Vai ser pesado para eles também. A Argentina, depois acho que é Fortaleza. Então tudo é muito complicado. Abel, boa noite. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Desconsiderando o Santos, já que um time como o Fluminense, que quer chegar lá em cima em todos os torneios e longe em todos os torneios, vai acabar enfrentando muitos times que vão se recuar diante da qualidade do Fluminense. Você disse que ficou orgulhoso do time de hoje, fez uma boa atuação nos números, mas se você pudesse pontuar alguma coisa que você pudesse mudar, além da bola entrar, é claro, o que você falaria que faltou para o time do Fluminense hoje ganhar a partida de fato? Eu não gosto de falar isso, mas hoje,
com o Ganso, com certeza, pelo momento que ele está atravessando, poderia ser um pouquinho diferente, não sei. Ou poderia ser pior, né? O que o Abel tá fã do Ganso agora é gigante, né? Que esse tipo de sinceridade, que ele até, normalmente o treinador até pensa. Agora falar é difícil de acontecer, né? Porque o Santos entrou com 3 volantes e dificultou bastante, poderia ser difícil com ele também, mas nesses últimos jogos, como o crescimento da equipe deu-se com ele, ele tem uma clarividência muito grande, né? Não é de intensidade, mas é de uma inteligência rara. E aproveitamos em alguns momentos e outros não, mas assim, a dificuldade vai ser inerente para qualquer time. No Brasil é muito complicado, cara, não tem jogo fácil não. Acontece às vezes aquele jogo que você, em 2 minutos, 3, 15 minutos do primeiro tempo, 20 faz 2-0, aí tem um placar mais dilatado, agora é muito complicado. Aqui é tudo muito, muito igual, estou te falando sincero porque trabalhei em Portugal 6 anos e meio, começava o campeonato a gente já sabia quem ganhava, 2 ou 3 clubes no máximo. Joguei e trabalhei na França, também no meu tempo sabiam, não era o Paris Saint-Germain, o da moda na época era o Marseille e o Bordeaux, depois surgiu o Lyon, depois surgiu o Paris Saint-Germain. Aqui não, cara, aqui não, aqui é todos, você viu aí o resultado do Atlético Goianiense contra a LDU, não estamos falando de time qualquer não, LDU, né, que é uma equipe qualificada. Então é isso, cara. Vamos ver se o próximo jogo o Ganso joga. Apesar que hoje já soube que ele foi treinar, chegou lá muitíssimo gripado. Mas acredito que quarta vamos poder contar com ele. Abel, boa noite. Tudo bem? Até para poder elucidar um pouco melhor as análises em relação ao desempenho do Fluminense, o Fluminense começa a temporada jogando com um esquema de 3 homens de frente, 2 abertos. E depois, ao longo da temporada, até em função do que você percebeu do Campeonato Carioca, quando você utilizou um time alternativo, acho que o campo falou que havia uma necessidade de mudança dessa estrutura tática inicial. E aí esse terceiro homem não era mais um homem aberto, era um homem que funcionava mais por dentro, como se fosse um quinto homem de meio campo, às vezes avançando para fazer uma linha de 3 na marcação na saída de bola do adversário. Em 2 jogos seguidos aqui no Maracanã, quando você percebeu, o jogo de quarta estava ganho, mas hoje o jogo estava difícil. Primeira oportunidade que você teve, você voltou de novo a colocar esses jogadores de velocidade. Intimamente você tem aquele desejo de tentar recuperar o planejamento tático que você pensou lá na pré-temporada, ou seja, mesmo sabendo que o campo mostrou uma situação, sentimentalmente o Abel quer voltar a ter aquele Fluminense jogando daquela maneira? Boa pergunta. Não, sinceramente não, sabe por quê? Se você analisar hoje, no fundo eu continuei com 3 centrais, mas com o Nino fazendo a lateral direita. Hoje nós acabamos terminando com 4 atacantes, né? Mas isso foi aquilo que o jogo não mostrou pela estratégia do adversário. Não estou dizendo que o Santos não atacou, mas o Santos ficou com quase que 2 linhas de 8, sem grandes movimentos. Então nós terminamos com o Luiz, que inclusive tem que parabenizar o treinador deles, né? E o Maranhão. Porque toda vez que a Luiz pegava a bola no mano, tu viu, o Maranhão dobrava a marcação por dentro, para ele não levar para o pé esquerdo. Eu adoro o Maranhão. O Fred, o William, o Ares, nós tentamos tudo. Hoje não deu, paciência. Cada jogo, um jogo diferente do outro. Então, hoje eu já ganhei Como nós saímos muito mais com a bola pelo lado direito do que pelo lado esquerdo com o Nino, hoje ele me deu uma opção muito boa de manter 3 e de repente não ser uma estrutura de 3. Porque aqui é controverso e, sinceramente, eu não consigo entender muito não. Se você joga com linha de 4 ou com linha de 3, para mim, mais ofensivo é com linha de 3. Porque ao invés de você um lateral sair de cada vez, você joga com 2 espetados. Cada um, né? Agora, eu gosto disso. Quando tiver que manter, eu mantenho. Tiver que mudar no jogo, como vinha fazendo com o Felipe Melo. E hoje fiquei contente. O resultado? Não, gostou de empatar? Claro que não. Porque nós jogamos para ganhar.
Mas finaliza esse número de vezes e tem 68% de posse de bola contra 32%, cara. Acho que o jogo mostrou o que foi. Gente, obrigado aí, boa noite. Ver se ia sair alguma coisa, né? Assim, óbvio, não vou dizer que concordo com tudo que a Abel falou, acho que são visões e visões de jogo. É óbvio que o que vai repercutir muito é aquela primeira frase dele lá atrás, o coletivo até foi grande, vai repercutir bastante aquela primeira frase dele falando que está muito orgulhoso, etc., no empate. Abel sempre foi um cara muito frasista, né? Que é aquele cara que tenta emplacar umas frases, alguma coisa, a história do foi lindo, enfim, não sei se talvez ele goste disso, né? Mas acho que nesse caso ali ele mandou mal na forma como ele falou a frase, né? Óbvio que ele não tá orgulhoso do empate. Tá orgulhoso que o time fisicamente, assim, psicologicamente entregou tudo. Não individualizou ao falar de Natan, ele usa essa desculpa algumas vezes para poder não criticar um jogador na coletiva, mas quando ele quer falar, ele fala do jogador. Não quis falar sobre Natan. E na análise do jogo e do time, foi sincero, né? Assim, acho que faltou talvez uma autocrítica maior ali sobre a forma como ele tentou jogar e talvez, não sei se daria pra ele admitir que não conseguiu jogar também. É complicado.